Pessoal, bom dia. Paz de Cristo a todos. Estão me ouvindo bem? Amém? Vamos continuar o nosso estudo bíblico. Nós estamos em Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos no capítulo 12. O capítulo 12 de Atos é um capítulo muito interessante, tá? Atos capítulo 12. Vamos orar primeiro? Oremos. Deus, obrigado por essa manhã na tua casa. Que teu Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, que tudo aconteça segundo a tua vontade. Nos ensina, que o teu querer seja nos revelado através da tua palavra. Nós queremos consagrar esta manhã ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, na verdade, Atos do Espírito Santo, né? São os Atos do Espírito Santo. Vamos ler alguns versículos? Versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém. Tá bom. Até aí. Ok? Ainda na missão de testemunhar Jesus e a ressurreição, né, provando que Jesus é Deus, você percebe que Atos dos Apóstolos, há um revezamento aqui de apresentação entre a história de Paulo, a história de Pedro, né? Agora, o protagonista desse capítulo aqui é o Pedro. Versículo 1 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre esse nome Herodes. Herodes não era um nome próprio, ok? Mas sim um título, assim como César. Herodes, nome, não é um nome próprio, mas um título. O significado do nome Herodes: simplesmente canção do herói. Esse é o significado de Herodes, canção do herói. Na história surgiram alguns Herodes, mas a Bíblia, ela destaca, né, com mais proeminência, 4 Herodes. Vão aparecer mais 2, mas sem muita relevância. O primeiro Herodes que aparece na Bíblia é o Herodes o Grande, que aparece do ano 37 a.C. ao ano 4 a.C., tudo antes de Cristo. Foi o rei que construiu o templo. Lembra do templo que foi construído por Herodes para fazer política com os judeus? E foi o mesmo que perseguiu Jesus quando ainda bebê. Antes do nascimento de Jesus, ele começou a empreender uma perseguição às crianças com menos de 2 anos. Lembra dessa história? Então esse é Herodes. Depois ele vai morrer e entra o outro. Então o primeiro Herodes que aparece ali no Novo Testamento é o Herodes o Grande. O segundo Herodes que vai aparecer é Herodes Antipas, do ano 4 a.C. ao ano 39 depois de Cristo. Foi quem mandou matar João Batista. Esse é o Herodes, que estava ligado lá com a Herodias. Vocês lembram, né?
O terceiro Herodes que aparece na Bíblia é o Herodes Agripa I, que vai do ano 41 depois de Cristo a 44 depois de Cristo, foi quem ordenou a morte de Tiago. É esse Herodes que vai aparecer agora em Atos, capítulo 12, é o Agripa I. Depois outro Herodes, Agripa II, que vai do ano 50 depois de Cristo ao ano 70 depois de Cristo. Então foi diante desse Herodes aqui que Paulo fez a sua defesa, e esse foi Herodes que admitiu que ele quase se converteu. Lembra da história que ele falou, quase me converti ao cristianismo pelas palavras de Paulo. Então aparece aqui mais destacados 4 Herodes: o Grande, Antipas, Agripa I, Agripa II, ok? Mas sem muita relevância surge também como governantes os filhos de Herodes o Grande, o Herodes primeiro que eu disse aí. Aparecem 2 filhos dele, Herodes Filipe e Herodes Arquelau, que governava as regiões de Itureia, Gualanites, Batonéia, Traconides e Auranites. Eles não aparecem com muito destaque, mas foram os Herodes, filhos do grande Herodes, Herodes o Grande, ok? Foram Herodes Filipe e Herodes Arquelau. Entendido isso? Vamos seguir. Só para vocês entenderem como funcionava a hierarquia do governo de Roma, a gente começa a entender porque Roma era tão poderosa, né? Por causa da sua organização, principalmente a organização militar. E os soldados de Roma, eles davam a vida por Roma. Roma era considerada como um deus para os soldados romanos. Essa era a doutrinação que Roma implementava o tempo todo, de que Roma era como um deus, Roma era sagrada para os romanos. Por isso que os soldados, eles seguiam à risca todas as ordens, né? Só para você entender aqui, vamos só organizar, talvez você faça alguma confusão, como é que era a hierarquia do governo de Roma. O cabeça de cima era César, era o título, né? César, que era o imperador romano. Quando Jesus era criança, quem era o imperador? Otaviano. Quando Jesus era bebê, o imperador da época era Otaviano, e quando Jesus morreu, quem reinava era Tibério. Então nós temos ali como cabeça de Roma o César. Depois nós temos Herodes, governador local da Palestina, certo? Herodes era um título de um governador local da Palestina. Depois nós temos Pilatos, que era procurador romano alocado em Jerusalém. Deu para entender? É como se você tivesse presidente da república, você tem o governador do estado e você tem o prefeito da cidade. Então nós temos César, Herodes. César e Herodes são títulos, Pilatos já é um nome próprio. Entendido isso aqui, gente? Como que era dividido? Por isso que você começa a entender o jogo político na crucificação de Jesus. O que acontece, aquela confusão toda, né? Que o Pilatos, como procurador local de Jerusalém, ele não quer assumir sozinho o problema, ele joga para Herodes, o Herodes fica preocupado, devolve para o Pilatos e fica aquela confusão, certo? Porque César está lá em cima, e se alguma coisa fosse feita que provocasse algum tumulto em Jerusalém, no meio dos judeus, que era uma comunidade muito grande, então o governo romano tinha muita preocupação com rebelião. Então a rebelião, ela era punida, o governador local ou o procurador local era punido com a vida. Então por isso que Herodes começa a fazer esse jogo com Pilatos, com medo de assumir a crucificação de Jesus, e ele joga de volta para Pilatos. Ele diz: você se vira aí que está na sua região, eu não vou resolver, vai que dá alguma coisa errada, depois vai sobrar para mim. Aí o César vem, que na época, né, era Otaviano. Entendido isso, gente? É importante a gente saber, para você poder compreender a história, senão você não vai entender as discussões políticas, né? Versículo 2 e 3, está dizendo que aqui o Herodes, ele matou a espada Tiago, que era irmão de João. Comum, né? Perseguição aos cristãos, buscando a liderança para matar. Matou Tiago, irmão de João, e a história fala que esse Tiago aqui foi esfolado vivo. Esfolar é arrancar a pele, né, do cara, deixar o cara na carne viva. Foi assim que ele matou Tiago, mártir, né? O versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, olha o que está acontecendo aqui. Herodes está preocupado em agradar aos judeus.
Lembra? Porque os Herodes era costume agradar os judeus porque havia política. A política com uma comunidade gigantesca na Palestina, né? Você imagina, então o governo romano está dominando o mundo e tem os seus governadores e os seus procuradores nas regiões específicas. É assim que eles governavam o mundo. Eles colocavam um procurador em cada região, o César ficava na cabeça e espalhava, o Herodes tomava conta como se fosse de toda a região da Palestina, né, como um governador, e ficava ali o Pilatos tomando conta de Jerusalém. E eles sabiam de tudo que estava acontecendo. Então, uma confusão, como os judeus eram muito, a comunidade muito grande, crescia muito, havia um cuidado do Herodes aqui em lidar com as autoridades espirituais dos judeus. Né? Há um cuidado, tanto é que o Herodes ajudou a construir o templo, ou praticamente construiu o templo dos judeus, para fazer política com os judeus, tipo assim, eu ajudo vocês, vocês ficam todo mundo calmo aqui, porque se não ficar, vou ter problema com César. Entendido isso? Então, essa matrança empreendida aqui por Herodes, ele percebeu que os judeus, os religiosos que perseguiam a igreja, ficaram muito satisfeitos. Então, legal isso, então vamos pegar mais um pouco. Continuou mandando prender também a Pedro, matando Tiago, agora vamos pegar o Pedro, e o texto diz que era os dias dos ázimos, dia dos pães ázimos. A gente consegue aqui identificar que era um período de Páscoa, por quê? Porque a festa dos pães ázimos era uma festa que era comemorada junto com a Páscoa. Então era um período de Páscoa, porque essas duas festas elas foram fundidas uma na outra, né? Ligaram as duas festas, porque eles entendiam que a Páscoa, que simbolizava no sentido cristão, que é a crucificação de Cristo, que é o Cordeiro Pascal, e os ázimos, que representavam a Santa Ceia, que eram dois sacrifícios importantes para o cristianismo, principalmente de hoje, né? A gente sabe que a Santa Ceia e o sacrifício de Jesus são dois sacrifícios importantes da nossa fé, e para os judeus, a festa dos pães ázimos tinha uma representação também, de comer o pão, né, como símbolo da união, da unidade deles, e a Páscoa, que era aquele cordeiro que foi crucificado, foi sacrificado para trazer a libertação do Egito. Então é uma analogia da Santa Ceia e da crucificação de Cristo, entendido? Então nós vemos aqui a política dos romanos com os judeus acontecendo o tempo todo, muito comum, para manter a ordem na região da Palestina, para que essas informações desse tumulto colocasse em dúvida a liderança local, que seria punida severamente por César. Entendido? Todo mundo tinha medo do Império Romano. A construção do templo foi um ato político de Herodes, como eu disse, assim como o julgamento de Jesus, feito por Pilatos, foi um ato político, assim como a soltura de Barrabás. Então, o Barrabás foi solto para que fosse feita uma política com os judeus religiosos. Entendido isso? Aí você entende que pode acontecer. Até hoje nós temos essas coisas. Esse jogo político, né, de instâncias superiores, negociando, né, com poderes menores, para poder manter a ordem, quando na verdade está todo mundo junto. Entendido isso? Então é muito importante a gente entender isso aqui. Tudo bem? Você imagina soltar um Barrabás para poder fazer política com os judeus? Porque se não faz a política com os líderes religiosos, eles teriam ali uma rebelião, certo? Isso porque a população judaica era muito grande. Entendido até agora, versículo 4? E havendo-o prendido, prenderam Pedro, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 grupos de 4 soldados. Nós temos 16 soldados aqui para guardar um homem. 16 soldados para guardar um homem. Provavelmente 4 soldados em volta dele, mais 4 na posição de saída da prisão, nos corredores, depois mais 4, ou seja, tinha um total de 16 homens para guardar o Pedro. Pedro é perigoso, hein? Rapaz. Por que estava acontecendo? Será que os romanos
sabiam, tinham medo espiritual do Pedro, ou os romanos acreditavam que Pedro foi facilitado a última fuga dele lá atrás com os discípulos, que já tinha saído da prisão, liberado por um anjo. Lembram disso? Lá atrás, no capítulo 5, vocês vão ver o Pedro sendo liberto junto com os outros discípulos pelas mãos de um anjo também. Só que os romanos não acreditam nesse sobrenatural. Ou seja, eles acham que alguém facilitou a fuga do Pedro e os discípulos. Por isso que eles estão reforçando a guarda para que o Pedro não saia. Entendido? Então você tem que ter a visão ali, primeiro, natural das coisas. Depois você faz a reflexão espiritual. A gente vê aqui que o Pedro foi preso, para que não fosse julgado e condenado na Páscoa. Por quê? Por que os romanos fizeram isso? Por causa da política com os judeus, porque a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos era uma festa sagrada. Então os romanos estão respeitando a cultura judaica, por isso que não poderia ser crucificado, ou punido, ou morto, ou sentenciado à morte alguém num dia sagrado. Olha que coisa doida, gente. Interessante, né? Vamos matar o cara, mas não vamos matar domingo não, que tem culto. Isso é coisa de religioso, né? Percebe? Hoje não, viu, Júlio? Hoje a gente não vai matar o cara, tá? Vamos assassinar o cara, mas vamos deixar para segunda, porque hoje é dia de culto aqui na igreja. Isso é a coisa da religião. Religião é assim, continua matando, mas preservando as coisas que eles consideram sagradas. Eles vão matando as pessoas nos bastidores, nos cantos assim, né? Mas o culto está lá, inviolável, né? Estão adorando a Deus no domingo, adora a Deus, né? Faz jejum, faz orações, mas mata o cara na segunda. Percebe? Isso é coisa de religião. Disposto a matar qualquer um para defender a religião. Enquanto Jesus, né, ele defende a lei do amor. A lei do amor é maior do que qualquer outra lei. Então a apresentação deles para o julgamento depois da Páscoa, vocês entenderam que é também um jogo político. Vamos lá. A lição que a gente tem aqui também, né, espiritual, considerando essa quantidade de soldados para guardar o Pedro, agora olhando para o lado espiritual, tá? Primeiro a gente olha para o lado natural. É assim que a gente interpreta as escrituras. Você interpreta de forma literal, tá? Você entende que esses guardas estão ali para evitar uma possível fuga, ou alguém facilitar a fuga do Pedro. Porque o Império Romano está interpretando isso dentro de uma visão natural. Então essa é a interpretação literal, não adianta você ficar inventando modo. Agora, se a gente fizer uma aplicação espiritual, a gente percebe o seguinte: para que tanta gente, ou tantos soldados, para poder prender um homem? Dentro do contexto espiritual, agora a gente fala do mundo das trevas, né, que Satanás está fazendo a leitura, porque ele é o regente de tudo isso. Ele sabe da relevância espiritual do Pedro. Então, com base na relevância espiritual do tamanho do Pedro, se estabelece a quantidade de soldados, ou seja, de oposição e de dificuldade. No mundo espiritual é assim, dependendo da sua relevância, porque muitos de nós não sabemos a nossa relevância do mundo espiritual. Às vezes nós mesmos não sabemos. Mas o mundo espiritual sabe quem nós somos. E por isso o mundo espiritual das trevas se levanta contra nós como oposição, dificultando a nossa vida, porque sabe que nós podemos fazer coisas grandes diante de Deus. Entende isso? Então, às vezes, nem sempre, né, mas é uma boa leitura a ser feita quando a vida do cara ou da mulher é muito difícil, muita luta. Isso pode ser resultado de escolhas erradas, mas também pode ser que Satanás já leu quem você é. Por isso que Jesus foi tão perseguido. Logo, antes de nascer, Jesus já era perseguido. Muitas crianças foram mortas por causa do contexto espiritual de quem era Jesus. Da mesma forma, Moisés era um libertador. Então o faraó mandou
também matar as crianças. Lembra disso? Por causa da relevância espiritual de Moisés. Era o mundo espiritual interpretando o que viria a acontecer, o que seria Jesus, o que seria Moisés. Vocês acham que isso não acontece hoje com a gente? Às vezes, você tem um garoto na igreja que é um libertador. O garoto não sabe, a família não sabe, ninguém sabe na igreja, mas no mundo espiritual esse menino foi gerado, essa menina, por orações. O resultado de muitas orações que se levantou um libertador, nasceu um libertador. Então esse libertador vai ser perseguido. Aí vem um monte de coisa: perseguição, doença, abuso sexual, abandono, pais se separam. Então eu tenho muito interesse em pessoas que sofreram muito. Essas pessoas me chamam muito a atenção, que debaixo desse sofrimento a gente pode ter um libertador. Entende? Por isso que a gente não pode desprezar os feridos, não pode desprezar os que foram abusados, os que foram vítimas de separação, de pais separados, os que foram abandonados. Essas pessoas, elas têm uma representação muito séria, e vem o porquê que elas passam por isso. Por que essas pessoas sofrem tanto? Por que Satanás fica implementando abuso nessas crianças que são violadas logo pequenas, abandonadas, sofridas? Por que essas crianças passaram por isso? Ou passam até hoje por isso? Porque pode haver um potencial espiritual detectado pelo mundo espiritual para poder destruir essas crianças logo cedo. Por isso que a gente percebe aí que os maiores líderes que surgem são cheios de cicatrizes. Pode crer. Os maiores líderes possuem grandes cicatrizes. Então você não pode desanimar quando você vê que a sua vida é difícil, quando você diz assim: mas eu passei por isso, pastor, você não sabe o que eu vivi, eu não tive pai, meu pai foi embora, minha mãe fez isso, eu fui criado assim, na rua, fui abusado quando era pequeno, me maltrataram, me bateram. Então isso pode ser um grande indicador de que você tem um grande chamado, um grande ministério. Por baixo desse manto aí, nós podemos ter a realidade de um grande libertador ou de uma grande libertadora. Deu para entender? Isso é contexto bíblico, Então, abre seu olho, ao invés de você ficar chorando pelos cantos, é melhor você procurar saber qual é a sua essência, qual é o seu chamado. Você não faz um herói ou uma heroína sem moer, Você tem que ser amassado assim. A gente só solta azeite, é igual azeitona, A gente só solta azeite quando nós somos espremidos. Unção se faz assim. E aí, no sentido comum da palavra, você aprende a ter sangue nos olhos. Se não tiver, você não trabalha para Deus, você não liberta cativo, você não lidera ninguém. Essa é que é a verdade. Não lidera. Então por isso que é muito importante nunca desistir de um problemático. Não, problemático não, os que têm problemas, que o problemático às vezes ele gosta do que faz, de ser problemático, Dos que têm problemas. Tudo bem? Podemos seguir? Já valeu, Já valeu por hoje. Sigamos, versículo 5. O texto diz que, pois Pedro era guardado na prisão. Guardado, hein? Bem guardado. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha o que está acontecendo aqui. O que a tribulação de Pedro está viabilizando? Oração. Eles estão orando pelo Pedro, pela libertação de Pedro. A oração deles é essa: liberta Pedro, solta Pedro, Deus. Liberta Pedro, solta Pedro, Deus. Essa é a oração deles. Estão orando pela soltura do Pedro. Então, a dificuldade viabiliza a oração ou não viabiliza? Opa! Então, se a igreja não ora de um jeito, ela vai orar de outro. Quando a gente não ora com um chamado claro de Deus, Deus usa outras estratégias para poder chamar a gente à oração. E funciona bem, não funciona? Ou não? Toda vez que você está atribulado,
você pode perceber que a oração vai surgir, ou alguém vai orar por você, ou você vai orar por você mesmo, a oração vai acontecer. Então, é mais inteligente a gente orar sem ser atribulado, né? Deixa Deus, eu estou orando, tá, para ficar em paz aí, está tudo certo aqui, minha conta está bem cheia de oração. Ser inteligente, orar, porque orar é uma necessidade, orar e sem cessar, porque a oração é o ar que nós respiramos, tá? Temos que orar. Por isso que Jesus ensinava, quando orar, quando vocês forem orar, porque orar é uma necessidade, é como se dissesse, quando vocês estiverem respirando, então não dá para você orar só de vez em quando, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma disciplina de oração, tá? Isso é importante. Então a tribulação do Pedro, a prisão do Pedro, está levando uma igreja à oração contínua por ele, solta Pedro, liberta Pedro. Agora, se a libertação do Pedro está dentro da vontade de Deus, lógico, vocês acham que Deus quer deixar o Pedro preso? O que vocês acham? O Pedro tem que continuar pregando o evangelho. O Pedro precisa continuar a testemunhar a ressurreição, porque essa é a missão dos discípulos. Deus tem total interesse em libertar o Pedro, mas se Deus, que é Deus, é poderoso, Ele tem vontade de, ou tem o desejo, né, tem o propósito de libertar o Pedro, por que a igreja tem que orar? Fica a pergunta, né? Já que é do interesse de Deus, por que essa prisão, essa libertação não acontece? Ok? Vocês acham que todos os prisioneiros que existem no mundo, no sentido espiritual, Deus não tem interesse em libertá-los, não? Vocês acham que não? Então por que, se Deus vê a necessidade de Pedro continuar pregando? Deus sabe, Deus falou, vocês vão pregar, por que Deus não liberta o Pedro? E a igreja tem que orar para isso acontecer? Então deixa eu te explicar uma coisa aqui sobre oração. Para alguns eu vou repetir, para outros você só vai aprender hoje. Vou te explicar o sentido da oração. Vou te dar alguns textos. João capítulo 4, versículo 24. Primeiro texto. Olha a didática desse texto. Deus é Espírito. Tudo bem? Deus é Espírito. Deus não é um homem, Deus não é uma mulher, Deus não é um vento, Deus não é um trovão, Deus não é um mar, não, Deus é Espírito, essa é a essência de Deus, está claro? Tudo bem? A gente já sabe o que Deus é, né? Pastor, mas Deus vem em forma, Ele pode vir em forma do que Ele quiser, mas Ele é Espírito. Nós somos espirituais, habitando num corpo físico. O que você é? Você é um espírito, apenas vestindo uma roupa. O espírito é eterno, quando essa roupa fica velha, acaba, você perde ela, enterra ela, e você continua a ser arrebatado por Cristo. Nós somos seres espirituais, habitando num corpo, e temos uma alma, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções, certo? Deus é Espírito. Por isso que o texto está nos dizendo o seguinte: os espíritos, assim como Deus é, pertencem ao mundo espiritual, trafegam no mundo espiritual e não no mundo material. Ok? Espíritos pertencem ao mundo espiritual e não ao mundo material. Por isso existem regras de acesso. O espiritual não pode entrar no físico sem regras de acesso, sem protocolo. Entendido? Porque Deus é um justo juiz, Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de regras. Então é igual você tem um sistema lá de TI, lá na empresa, tem lá, não tem o sistema de informática da empresa, tudo tem regras ali, tem códigos. Não adianta o cara falar, não, vamos fazer assim, não tem como. Vocês que trabalham com tecnologia, não tem como. Mas o que tem que fazer? Tem que fazer certo, senão não acessa. Ok?
Mas fulano que é o chefe. Não, chefe, o senhor é o chefe, mas para a gente entrar no sistema aqui tem uma regra. Eu vou mudar as regras. Não, não tem como mudar as regras. O senhor tem que respeitar também as regras de acesso. Já foi configurado, né? Então não tem como. Né? Pode ser o dono da empresa, o filho do dono, a mulher do dono, a amante do dono, para tentar entrar. Não vai ter como entrar no sistema sem passar por essa tecnologia de acesso. Tudo bem? Entendido? O mundo espiritual é o mundo que pertence aos espíritos. Ok? Mundo material é o mundo que pertence à materialidade. Por que a gente está colocando as coisas no lugar? Porque é necessário. Tem muito crente que não sabe disso e começa a falar besteira. Só por isso. Espíritos pertencem ao mundo espiritual. Deus é espírito. Não pertence ao mundo material. Por isso existem regras de acesso. Vamos para Lucas capítulo 8, 32 e 33. Lucas 8, 32 e 33. Que diz o texto. Você lembra lá daquele momento, daquele endemoniado lá? Que Jesus vai expulsar os demônios. Diz assim: andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, que demônios são seres espirituais, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Nós temos aqui a única forma de interação dos espíritos no mundo material é através de corpos, entende? Através de corpos. Por isso que Deus está na terra. Ele desceu no dia de Pentecostes e está na igreja, em cada um de nós, porque o Espírito Santo está em nós, Deus está aqui. Então a única forma de Deus estar na terra é através do nosso corpo, porque nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, ok? Por isso que no arrebatamento, por que vai haver arrebatamento? Porque a vinda do anticristo só pode acontecer quando o Espírito Santo sai da terra. Porque Tessalonicenses, vocês vão ver lá a carta de 2 Tessalonicenses, vocês vão perceber, e Paulo vai dizer, existe aquele que o detém. Então a manifestação do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, mas existe um que o detém, que é o Espírito Santo na terra. Ou seja, a operação do anticristo não pode acontecer na terra enquanto o Espírito Santo estiver aqui, certo? O que vai acontecer? O Espírito Santo terá que sair da terra para que a operação ou a manifestação do anticristo aconteça. Quando o Espírito Santo sair da terra, ele leva junto a igreja. Entendeu o que é arrebatamento? Ele precisa levar a igreja, porque é a morada dele. Ele leva a igreja por causa disso. Isso é arrebatamento. Como ele sai, ele fala, não deixo eles sozinhos, porque Jesus disse, eu não vos deixarei só. Foi isso que Jesus disse, eu mandarei, enviarei um consolador, que ficará com vocês. Eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, se ele vai estar com a gente, se ele for enviado, ele não vai deixar a gente nunca. Se ele sai da terra, ele leva a gente junto. Deu para entender? E aí o anticristo entra. E depois que o anticristo entrar na terra, nem mato nasce mais. Vocês vão perceber. Não, quem ficar, né? Porque eu não vou ficar. Nem não dá fruta, não tem peixe em rio, não vai ter mais nada. Não vai aparecer nem peixe mais. Aí eles vão saber o que significa a presença do Espírito Santo na terra. Eles vão entender, né? Como que o Espírito Santo mantinha a natureza através dos profetas, dos homens e mulheres de Deus. Ok? Então a fertilidade da terra, as coisas na terra surgindo, né? A vida na terra sempre foi mantida pela presença dos profetas, que era a forma de Deus se manifestar na terra através dos profetas, dos homens e mulheres de Deus. Por isso que você vai ver um Elias falando para parar de chover, 3 anos parou de chover, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Depois ele diz, vai chover de novo. Ele choveu.
Então os homens de Deus e as mulheres de Deus que garantem a subsistência humana ainda. Porque Deus só pode operar na terra através dos homens e mulheres de Deus, e hoje através da igreja. Está entendido isso? Então os porcos aqui é o único meio de interação que os demônios acharam ali. Falaram, gente, como é que a gente vai fazer? Nós somos espírito, o espírito fica, não tem como interagir com a terra sem estar dentro de um corpo, aí vão querer ir para os porcos. Certo? Aí Jesus, por que Jesus autorizou isso aí? Poxa, Jesus, o demônio pede, os demônios pedem para poder entrar no porco, você deixou entrar nos porcos, por que é isso? Está fazendo consenso com o demônio? Não. Porque o gadareno era um espírito territorial, por isso que ninguém conseguia entrar em Gadara, ele demarcava o território, ninguém entrava, ninguém saía, ele demarcava o território, não era um homem, era um espírito territorial, por isso que ele fala que ele é legião, não era um homem possesso, mas era um espírito que comandava territórios. Por que esse espírito dominava o território? Porque a cidade de Gadara era legalista, ok? E o grande comércio da cidade eram porcos, entendeu? Eram porcos. Uma cidade extremamente legalista. Então a subsistência da cidade era a criação de porcos. Quando Jesus autoriza os demônios a entrarem nos porcos, Jesus acaba com o comércio da cidade inteira. Ele acaba com toda a base de subsistência deles na cidade. Os porcos se precipitam, por isso que ele autorizou. Por que eles colocaram Jesus, quiseram colocar Jesus para fora de Gadara? Porque ele perdeu os porcos dos porqueiros. Dos porqueiros. Porque eles preferiam os porcos do que Jesus. Eles resistiram à presença de Jesus, falaram, como é que você faz um negócio desse? Ou eles estavam dizendo, deixa a gente com o nosso demônio. Então aquele espírito territorial estava ali porque era autorizado por causa do legalismo deles. Então Jesus pega toda a subsistência, o mercado deles funcionava assim, a fonte de renda comercial. Jesus precipita no mar e a partir de agora eles começam a brigar. Por que o senhor fez isso com a gente? A gente prefere que os porcos fiquem e os demônios também, que eram legalistas. Deu para entender? Mas isso é outra história, né? A gente continua no entendimento. Gênesis 1, versículo 27 e 28. Há aqui algo muito importante. Gênesis 1, 27 e 28. O que aconteceu lá no princípio? Diz o texto, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Está debaixo da autoridade de vocês. A terra está sujeita a vocês. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus deu ao homem toda a autoridade na terra. Deu para o homem. E deu com autoridade, legitimidade, tanto que está registrado. Não está registrado aqui? Isso aqui é o cartório de Deus. Deu autoridade para o homem. Então toda a autoridade da terra pertence ao homem. Toda a autoridade da terra não pertence mais a Deus. Espírito Santo, me ajuda a falar isso, porque tem gente que fica doido. Tem que pedir ao Espírito Santo para poder dar inteligência para vocês. Toda a autoridade da terra pertence ao ser humano. Ok? Mas Deus pode, mas não vai fazer. Eu coloquei o Dudu para ser líder do ministério tal. É coerente o Dudu dar uma ordem e eu passar por cima? Não é coerente? Não é coerente. Se eu coloquei ele para gerenciar o setor, como é que eu vou passar por cima? A autoridade está na mão dele. Eu não posso atravessar ele. Deus também é um Deus de princípio, muito mais do que os homens. Se Deus deu autoridade para o homem na terra através da sua palavra, ele não pode negar a si mesmo.
Porque a palavra de Deus é maior do que a reputação de Deus. Deu para entender o que eu estou falando? Você vai ver que muitas vezes Deus vai ser incompreendido para poder cumprir a palavra dele. Ele nunca está tentando salvar a reputação dele. Porque para cumprir a palavra, Deus é incompreendido. Então ele não está salvando a reputação dele, ele está cumprindo a palavra. Porque a palavra é maior do que a reputação. Deus é taxado como injusto. Deus é taxado como cruel. Não é verdade? Por quê? Porque está cumprindo a palavra. Estamos entendidos até agora? Porque Gênesis 1, versículo 27 e 28, Deus disse: vocês vão dominar sobre isso aqui. Tudo isso está na mão de vocês. Todo domínio, a terra está sujeita a vocês. Pronto. E a partir de agora, como é que faz? Eu posso chegar no ministério do Eduardo e ir entrando direto? Não posso não, né? É uma quebra de princípio. Eu posso entrar no ministério de louvor e chegar a estabelecer regras sem passar pelo líder? Quebra de princípio. Entende? Então Deus é um Deus de princípios. E Deus sabe que quem tem autoridade na terra é o homem. Pronto. E Ele não vai mudar isso. Ele não vai quebrar isso. Ele não vai atravessar isso. Então, no sentido normal da palavra, Deus não está autorizado a agir na terra. Se sair agora, fica doido, né? Vira ateu. Fica aí. Se vocês forem inteligentes, vocês vão entender o que eu estou falando. Só se vocês forem cabeça de bagre. Eu vou continuar. Pastor, tá legal. Então quer dizer que o espírito não pode acessar o plano terreno sem autorização ou sem forma legal? Não. Assim livre não. Tem protocolo de acesso. Nenhum demônio entra aqui. Para entrar aqui tem que ter autorização. Tem que ter legalidade. Lembra do Daniel? Eles não conseguiam tocar no Daniel por quê? Porque ele era protegido pela palavra de Deus. Então o demônio não faz o que quer, vai ter que ter legalidade. Abriu a brecha. A Bíblia não diz: não deixe lugar ao diabo. Deu lugar, entrou. Se não der lugar, ele não entra. Então nenhum demônio vai agir na terra sem legalidade. Por que entra? Porque tem legalidade, legalistas. Os homens são legalistas, as pessoas são legalistas. Por isso que os demônios estão aí. Vocês acham que eles vão entrando assim? Alguém está legalizando, alguém está mexendo com o mundo espiritual, com misticismo, né? Com orações místicas, pastores, quebrando princípio, tentando acessar o mundo espiritual sem legitimidade, que para acessar o mundo espiritual de Deus é só através da palavra e do Espírito Santo. O Espírito nos guia em toda a verdade. Se você foge dessa regra do Espírito Santo junto com a palavra, em conjunto com a palavra, você vai acessar o mundo das trevas. Por isso que muitas igrejas têm pastores que estão manipulando o mundo das trevas, e muitos movimentos dentro da igreja, falas, gritos, algumas coisas que acontecem. Eu estou dizendo que o mundo espiritual de Deus tem tudo isso. Tem cura, manifestação, mas o mundo das trevas também tem. E aí você vê um monte de coisas sobrenaturais acontecendo nas igrejas. Você acha que é de Deus porque é sobrenatural, né, pastor? O homem estava ali, estava com um negócio, saiu, o outro falou um negócio, uma língua lá, outra. Então, mas como é que foi esse acesso? Como é que foi esse acesso? Foi respeitando o Espírito Santo e a palavra? Não, pastor, você não entendeu. Ele sacudiu o manto de Israel. Ele pegou o manto de Israel, jogou assim, aí desceu o profético na igreja. E aí todo mundo caiu. Demônio. Demônio. Não, pastor, tinha o óleo lá do rio, a água do Rio Jordão, você não entendeu? Nós fizemos o propósito e foi derramada no chão. Quando derramou água no chão, abriu o mundo espiritual, aí nós todo mundo entramos no mistério. Demônio. Porque mundo de Deus, o reino de Deus só se acessa com o Espírito Santo guiado pela palavra. Se você não conhecer a Bíblia, você vai ser enganado. O cara está falando lá, você tem que estar aqui, ó.
Isso não é na Bíblia, não é? Demônio. Falou de lá. O Espírito Santo não fala nada fora da Bíblia. Ele nos guia em toda a verdade. Então o mapa de voo dele é a Bíblia. Ele não pode falar nada fora. Você fala qualquer coisa que não está escrito, não é Espírito Santo. É fácil, gente. Aí o cara dá um trelelê e fala assim, não, porque Deus está falando o seguinte, ó, arrebatamento agora vai ser desse jeito. Deus me mostrou. Isso aí é demônio, hein? Não, mas Deus trouxe uma novidade agora para um grupo. Demônio. Mentira, não está na Bíblia. A partir de hoje, Deus decidiu. Satanás não vai ser muito ruim, não. Ele está mais ou menos agora. Demônio. Gente que tem autoridade sem estar debaixo de autoridade. Demônio. Gente que fala em nome de Deus, mas não está sujeito a nada. Demônio. Sinais que acontecem e gente descomprometida com o princípio básico cristão, Santa Ceia, comunhão, demônio. Quebrou regra, quebrou princípio, manifestação de demônios. As igrejas são místicas, os demônios estão deitando e rolando dentro das igrejas, e todo mundo é de Deus. Aí você fala assim, não, a identidade do cara lá, sua identidade, 352932, Espírito Santo. Bateu, irmão? Glória a Deus. Demônio. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Satanás disse, se você é filho de Deus, adivinha a placa lá do carro. Se você é filho de Deus, né, descobre o CPF do irmão. Se você é filho, é isso que ele está falando, transforma as pedras em pães. Então nós estamos transformando pedras em pães o dia inteiro. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está dizendo, a gente não tem que provar nada. Adivinhar a identidade, placa de carro, CPF, isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Ou seja, nós estamos querendo provar que Deus tem poder através da transformação de pedras em pães. Quem faz isso é Satanás. Qual o propósito disso? Toda manifestação espiritual tem que ter propósito. O Espírito Santo é uma força muito poderosa, só se manifesta com um propósito grande. Eu estou no trailer assim, por quê? Qual o motivo? É para renovar o seu ministério, é para você crescer, é para você ser melhor, para você ir para missões, é para desatar seu ministério. Tudo bem. Agora só, que Espírito Santo é esse que não muda a família do cara, não muda o trabalho do cara, continua enrolado, continua contando mentira, não paga ninguém, então você não é movido pelo Espírito Santo, mas sim por um demôniozinho sem vergonha. Está claro? Então não entra nessa. Provai os espíritos, provai as profecias, provem, julguem as profecias. Não precisa julgar o profeta, porque às vezes o profeta é uma orelha seca também, está fazendo coisas que nem ele sabe, está emprestando a vida para o demônio sem saber. É o que você mais vê, gente dentro de igreja que está sendo usado para o diabo, mas eles não sabem. Eles sentem um negócio de Deus, nem sempre. Tem que seguir parâmetro bíblico. Quando pega uma igreja madura biblicamente, dança. O diabo já faz a leitura, faz assim, aqui não dá para brincar não, né? Ele passa o olho e fala assim, quem é que está aqui hoje nesse culto? Não vai dar para brincar aqui não, vamos ficar quieto que é melhor. Não vai se andar. Porque o povo se perde por falta de conhecimento. O povo se perde por falta de escola bíblica. Domingo está cheio de gente na igreja. Você pode contar qualquer história que você acredita. Sim. As 7 dimensões da unção, do trovão. Eu não acredito. Agora vai contar para aluno de escola bíblica. Fica assim, ei pastor, esse negócio não está batendo não, hein? Eita, como é que vai ficar, hein? Entende o que eu digo? Então toda a autoridade da terra está nas mãos dos homens. Satanás acessou o plano terreno no Éden como? Através de uma serpente. Ele é espírito. A única forma de interagir com o plano terreno é entrar num animal. E naquela época a serpente era o animal mais, astuto, mais bonito. Não tinha
esse ranço que você tem do animal, né? A pessoa olha para uma serpente e fica assim, oh, nossa, que coisa nojenta. Mas se você observar a serpente, é um animal bonito. Você não consegue perceber. Porque tudo que uma serpente tem, é como se você tivesse, é uma obra de arte. De onde veio esse asco? Veio do pecado. Veio da maldição. Olha para a cor da serpente. O detalhe da cor. Qual animal que tem um detalhe colorido? Só uma borboleta. Mas a serpente parece um verniz. Um desenho de uma serpente. Se você pega o corpo da serpente e amplia, sem saber que é uma serpente, você vai ver, parece um quadro. Invernizado ainda. Os movimentos de uma serpente não é movimento brusco. Entende? Porque na época do Éden era um animal bonito, representando beleza, arte. O que é mais bonito? Um porco ou uma serpente? Uma serpente. O que você acha? Um porco espinho ou uma serpente? Uma serpente. Esquece o asco que você tem da serpente e olha para a arte que está embutida nesse animal. Deu para entender o que eu estou falando? Hã? Mas por que a gente tem esse? Por causa do pecado. Por causa da consciência que foi atribuída no animal. A gente já fica. Hã? Podemos seguir? Então Satanás acessou o plano terreno escolhendo o animal, a limária mais atrativa que tinha no Éden, porque se não fosse atrativa, Eva não tinha se aproximado. Tinha se aproximado? Se fosse nos dias de hoje, os que vão correr do diabo ao diabo. Não, é igual você pegar um animal mais lindo, um cachorrinho bonitinho, que gracinha, assim, cachorrinho. Foi isso que a serpente representava, um animal bonito, dócil, que se aproximava normalmente das pessoas, igual você se aproxima de um cão, você de um gatinho, você acha bonitinho. Então ela se aproximou porque ela foi atraída, porque era comum a aproximação. Você está achando que o diabo vai escolher um crocodilo para se aproximar de você? Não vai. Entende o que eu estou falando? Raciocínio? Então era a única forma dela, de Satanás, entrar no plano físico. O espiritual entrar no físico. E ali manipula a serpente e usa o corpo dela para poder interagir com a mulher. Tudo bem? E aí nós temos um problema aqui, né? Porque nós temos Satanás acessando o plano terreno. Como Satanás acessou? Através da serpente. Agora, Gênesis 3, versículo 15. O que Deus disse? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Simples de entender. Está falando de Jesus. O que Deus está dizendo é o seguinte: você venceu essa agora. Está certo? Você enganou, mas eu vou entrar na terra. Satanás sabia que era uma coisa que não era comum. Ele falou: vou entrar na terra. E vou entrar na terra através de uma criança. Essa criança vai crescer. Eu vou estar dentro do corpo dessa criança e depois eu vou pisar na sua cabeça. Ele está dizendo o seguinte: a guerra continua. Isso que aconteceu no Éden vai ser consertado lá na frente. Então Deus marcou uma data para ele voltar. Ele falou: vou voltar na terra e vou entrar na terra. Talvez Satanás pensou: mas como você vai entrar na terra? Você vai ver como. Entendeu o que eu falei? Deus arranjou um jeito de entrar na terra. João 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Se fez carne. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e verdade. Então Deus vai entrar na terra dentro do ventre de uma mulher. Entrou, vai entrar ou não vai entrar? Se for de outra forma, não tem como. Ele precisa respeitar os princípios. Lucas 1, versículo 35.
Lucas 1, versículo 35. O que o anjo vai falar para Maria? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Vai descer sobre você o Espírito Santo antes. Ou seja, você vai ser revestida pelo Espírito Santo. Mas por quê? Porque o que vai habitar em você é santo. Então eu vou encapsular você. Ou seja, eu vou cobrir você, vou te isolar do mundo, vou fazer você virar um templo, porque algo sagrado vai brotar em você. Eu vou entender? Porque não podia ter contato com o mundo, a não ser se fosse coberto pelo Espírito Santo. Por isso que o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Você vai ser coberta. Ou seja, eu vou cobrir você, eu vou blindar você, vou fazer você virar um santuário sagrado através do Espírito Santo. Então você vai ficar isolada do mundo, porque vai habitar em você, Deus vai descer em você. Tudo bem? E a virtude do Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, pois isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus não pode entrar na terra livremente, por causa das leis espirituais que Ele mesmo criou. Por isso que Ele teve que entrar no corpo de uma mulher, e essa mulher tinha que ser revestida pelo Espírito Santo. Ok. Porque Deus é santo, Deus é Espírito, e a única forma de interação de Deus na terra foi entrou num corpo de um judeu, de uma criança judia. Aí Deus andou pela terra, juntou discípulos, curou enfermos, lembra? Isso é aula básica de cristianismo, mas tem que falar, né? Porque tem cristão que não sabe disso. Então, pastor, se Deus não pode entrar na terra livremente por causa das leis espirituais que Ele mesmo criou, o que é oração? Oração é a autorização do homem para Deus agir na terra. Ponto. Oração é a autorização. Lembra da história de Jó? Os caras queriam clamar a Deus. Deus falou assim: manda o Jó clamar, senão eu não respondo. Manda ele orar. Orem, diga ao povo para orar. Por quê? Porque a oração é autorização, é a carta de autorização para Deus agir na terra. Então a igreja tem uma carta de autorização chamada oração, que dá permissão para Deus agir na terra. Por isso que Deus precisa que as pessoas orem, senão Ele não pode agir. Compreenderam ou não? Quando você não ora, pastor, mas se eu não orar, o outro vai orar. Ele vai levantando intercessores. Você não orou, ele vai continuar a obra e vai ter que pegar outro. Ele acorda o cara pela madrugada, ou não? Quem já acordou pela madrugada com vontade de orar? Porque Deus queria fazer alguma coisa, e Ele não pode fazer sem ter um intercessor, sem ter alguém que vira uma ponte entre o físico e o espiritual. E aí a irmã fala assim: acordei, Deus está me incomodando aqui para me orar. Exatamente. Porque algo tem que acontecer e depende da autorização. Quando você é incomodado pela madrugada, Deus está te pedindo autorização. Vocês conseguiram compreender? Vocês vão sair daqui maluco, hein? Deu para entender? Então a oração autoriza a intervenção de Deus. Você está dizendo: Senhor, quando você diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você está autorizando o Deus do céu a agir na terra. Neemias não orou, Elias não orou, os profetas não oravam. Por que a oração aparece? Porque é a carta de autorização para Deus agir. Se a gente não orar, alguém vai ter que orar. Ele disse: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Eu vou fazer as pedras clamarem, porque eu tenho um propósito a ser realizado na terra. Se vocês não clamarem, eu vou arranjar pedra para clamar. Entenderam isso? Aí vocês têm que ter agora, pode fazer perguntas, vocês não vão ficar doidos aqui. Eu estou dando algo para vocês muito importante, hein? Aproveite isso aí, gente. Em nome de Jesus. Está entendido? Na oração não é só blá blá blá.
Agora, oração é um convite para Deus agir na terra, em favor das pessoas, em favor das coisas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrependeu dos seus maus caminhos, o que tem escrito depois, lá na frente? E orar. Essa é a condição. Se orar, orar sem cessar. Como que Jesus chega para os discípulos e fala assim: você não consegue vigiar nem uma hora? O Deus pedindo para os caras orarem. Deus pedindo para os caras orarem. Por que Jesus orava? Porque ele era homem. E era a forma dele fazer com que Deus agisse na terra através da oração. Ele orava o tempo todo, porque é o protocolo da entrada de Deus. Uma coisa é andar, outra coisa é fazer milagre na terra. Ficou entendido, gente? Não vai sair pelos corredores falando: ô, o pastor está ficando doido, hein? Tudo bem? Vamos seguir. Calma, isso era importante. Isso é muito importante. Por isso a gente gastou um tempo. Fica tranquilo. Vocês vão sair daqui depois, vocês vão almoçar, vão dormir a tarde toda. Eu não. Tenho que estudar, porque eu tenho tudo de noite. Vocês vão descansar. Versículo 6. Quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha, tem prisão, tem cadeias que são algemas e tem soldados guardando o Pedro. Mesmo assim o Pedro está dormindo. Dormir não é algo simples. Você tem que estar bem para você dormir, né? Se você estiver doente. Mas para dormir, e o sono aqui é pesado, né? Que o anjo teve que dar uma cutucada do lado dele para acordar. Olha só a ameaça: Herodes estava para fazer o comparecer na mesma noite, e o Pedro estava dormindo entre dois soldados, acorrentado dentro da cadeia, e o Pedro está cortando no sono. Como alguém pode dormir dentro de um contexto como esse? Isso significa fé, confiança, descanso em Deus, no meio da adversidade. É isso aí. Quem consegue descansar no meio de uma tribulação dessa é porque tem fé. Versículo 7: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Quem já acordou quando liga a luz? Você ligou a luz, você não dorme, dependendo dos, né? Tem gente que é sensível. E imagina a luz de Deus. O apóstolo Paulo, diante da luz de Deus, caiu do cavalo, imagina essa luz. E diz que resplandeceu uma luz na prisão. O anjo apareceu, o Pedro não acordou com a luz, tocando a Pedro na ilharga, deu uma cutucada nele do lado assim, na costela dele, o despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas, as cadeias. Nós temos aqui uma luz, uma voz, um abrir de algemas que só Pedro ouvia, os soldados não ouviram, não. Versículo 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas, calça as suas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Eu quero que vocês observem o versículo anterior, versículo 7, o que o anjo disse a Pedro: levanta-te depressa. Não tem isso? Versículo 7. Mas esse levanta-te depressa está mostrando que existe aqui claramente um senso de urgência. Tem urgência? Tem? O anjo quer que ele faça tudo muito rápido, urgente. Mas como assim urgente? Como é que o anjo não é de Deus? Não é a intervenção de Deus? Porque tem que ter pressa, né? Está sob o controle de Deus. Por que Jesus teve que sair, né, da cidade para poder... O pai de Jesus, José e Maria, tiveram que tirar com urgência para não ser morto por Herodes, sendo que ele é Deus? Estranho isso, né? Porque tem base de princípio aqui, gente. Deus está respeitando as leis humanas. Não dá para atropelar. Deus não vai atropelar leis humanas. Mas o que Deus está ensinando aqui é o seguinte: existe aqui um senso de
urgência, e muita urgência. Levanta-te depressa, ele disse. Mas no versículo 8 ele disse: cinge-te, coloca o cinto. Talvez o Pedro olhou: você não está com pressa? O anjo disse também: calça tuas sandálias. Você não está com pressa? O que é uma sandália quando você está com pressa? Pois a gente compra outra lá na frente. Você vai lembrar de alguma coisa? Ah, pega a minha escova de dente lá. Não vai lembrar disso não. Num senso de urgência, dá para você lembrar de cinto, de sandália, de capa? Teoricamente não. Teoricamente não. Se você quer fugir da prisão, rapidinho, você até você catar tudo que você tem uma oportunidade de fuga, você imagina. Aí você vai ficar preocupado com o que você tem que levar, você não quer saber de nada, depois você arranja lá na frente. Principalmente uma capa, um cinto, uma sandália. Concorda ou não concorda? Isso é senso de urgência. Mas aqui tem uma lição. Mesmo diante da urgência, o anjo não permite que Pedro deixe algumas coisas, alguns valores para trás. Entende? Então, mesmo que você tenha um senso de urgência nas suas necessidades, isso não significa que você tem que deixar alguns valores para trás, como muita gente faz. Quando precisa de alguma coisa, quando quer chegar a algum lugar, deixa um monte de coisa fundamental para trás. Pastor, mas isso aqui não é coisa fundamental para você, mas para Deus é. Então existem valores que não podem ser perdidos, mesmo diante das nossas necessidades mais urgentes. É verdade? Ah, porque eu preciso não. E a família? Ah, eu preciso. E a honestidade? Onde é que vai ficar? Ah, mas eu preciso. E a igreja? Vai deixar de vir no culto? Está entendendo o que eu estou falando? Então tem um monte de gente justificando urgência e necessidade, abrindo mão de um monte de coisa importante: família, igreja, oração, honestidade. É isso que está ensinando aqui. Eu estou com pressa, né? Ah, porque eu estava precisando, né? Ah, porque não justifica. Existem coisas que precisam ser preservadas. Por isso que o anjo disse: levanta-te depressa. Quando ele armou para correr, ele falou: pega o cinto. Aí ele armou para correr a sandália. Quando ele armou para correr, tem outra coisa lá para você pegar. A capa. Puxa, anjo, a gente está com pressa ou não está com pressa? A gente está com pressa. Mas tem coisas que são fundamentais. Ok? E aí, a gente vê, para que serve um cinto? Esses homens usavam roupas largas, né? E você imagina um cara com a roupa larga correndo, ele vai tropeçar na roupa, ele vai se embaraçar na roupa. Então o que tinha que fazer? Tinha que juntar a roupa, pegar o cinto e amarrar, certo? Para que você não se embarace na sua jornada, certo? Então tem coisa que você tem que ter para você não se embaraçar na sua jornada espiritual, senão daqui a pouco você está todo embaraçado aí, vai cair. Quem se embaraça vai cair, certo? Então vamos ajustar as coisas. E cinto é símbolo de autoridade, ok? Símbolo de autoridade. Então, você quer fazer? Nós vamos fazer, mas tem que ter autoridade espiritual. Não dá para fazer de qualquer jeito, senão você vai se embaraçar. Você tem autoridade para fazer isso? Ah, mas eu tenho que fazer. Não, você tem autoridade para fazer isso? Ah, mas você tem autoridade? A pergunta é essa, irmão. Não tem? Você vai se embaraçar. Então, quando você faz coisas e se embaraça, porque você fez sem ter autoridade. Você fez sem cinto. Você pode ter certeza. Não faça nada, não faça nada que não seja legítimo. Ah, porque tem um transcendental acontecendo aqui, eu vi uma luz, um anjo, tal, não sei o quê. Mas cuidado, porque pode ser um anjo do demônio. Anjo que faz a gente deixar coisa importante para trás é demônio. É o Lúcifer. São seus secretários.
Pastor, mas era branquinho o anjo. Rapaz, uma zona assim não é de Deus não. Ele pode se transfigurar em anjo de luz. Esse anjo está cheio de luz aqui. Nossa, vai aparecer tão iluminado aquele cara, aquela mulher, tão iluminado. Pois é. Gente, isso aqui é importante, presta atenção. Por favor. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é branco é anjo. Então, cuidado. Tem coisas que você tem que ir, mas tem que levar. Tem valores que não podem ser deixados para trás. Ok? Segundo, sandálias. Sandálias é símbolo de identidade espiritual. Que as sandálias identificavam se você era escravo ou se você não era escravo. Então, símbolo de identidade espiritual. Sandálias. Lembra do filho pródigo? Deus fez o que com ele? O que o pai fez? Colocou uma sandália nos pés dele também. Então você não é, você é filho, você tem identidade. Ok? Então pega as sandálias também. A capa, símbolo da cobertura espiritual. Símbolo da cobertura espiritual. Tem como fazer sem ter a capa? Não tem como. Como é que nós vamos nos mover no sobrenatural, no profético de Deus, sem cobertura, gente? Deu para entender isso? Como? O anjo disse, pega o cinto, pega a sandália, pega a capa. Voltou e pegou. Sigamos. Versículo 9. E saindo o seguia. O anjo está puxando pela mão o Pedro. E não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro está num êxtase aqui. Ele só está indo, né? Se movendo aqui no sobrenatural. Versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guardas, primeiro 4 guardas, depois mais 4 guardas. Perceberam? Chegaram à porta de ferro, uma porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, traduções de vocês, automaticamente. Igual apertar um botão, puxar, abriu. Quem é que pode prender o evangelho? Quem é que pode prender a palavra de Deus, o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos cristãos? Ninguém. A porta se abriu e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aí o anjo deixa ele sozinho, porque a partir de agora ele vai ter que ser guiado não pelo sobrenatural, mas sim pela sua própria consciência. Certo? Então existem momentos na nossa vida que nós somos guiados pelo sobrenatural, mas existem momentos que nós temos que ser guiados pela nossa consciência espiritual. Não dá para ser guiado pelo sobrenatural toda hora. Lembra da nuvem e o anjo que se posicionou atrás do povo, eles tiveram que continuar andando? Então quem quer viver só no sobrenatural não vai adiantar. Tem momentos de sobrenatural e tem momentos de ter consciência espiritual. Ou seja, Deus fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Ele tinha que sair da prisão. Deus tirou. Agora ele está fora da prisão. Então isso são atributos de gente liberta. Gente que é realmente liberta tem que se mover numa consciência espiritual. Mesmo que não vê nada, mesmo que não sente nada, a gente se move na consciência espiritual. Ah, pastor, mas tem que descer um anjo, senão eu não vou. Se mova na sua consciência espiritual. Nem sempre vai ter anjo, nem sempre vai ter luz, nem sempre vai ter alguma coisa acontecendo, nem sempre as portas vão se abrir automaticamente. E como é que a gente vai se mover? Na nossa consciência espiritual, aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente sabe que tem que ser, ok? E aí, a partir desse ponto, o Pedro vai ser guiado pela sua própria consciência espiritual, porque o anjo o deixou, ok? Versículo 11, e Pedro tornando a si, agora ele sai do sobrenatural e vai para si, tá? A nossa própria consciência. Tá? Tem gente que, se não for do jeito que, se Deus tem 30 anos numa posição só, e fala, não, eu só me movo no sobrenatural. Então você não se move. Você não se move, você tem que usar a sua mente para certas coisas. Como eu disse para vocês, quando Deus não manifesta sobrenatural, Ele está te dando autorização para você agir na sua própria consciência. Certo? O filho pródigo lá, o que aconteceu com ele? Ele caiu em si. Deus não foi lá nele e falou, você tem que fazer isso. O pai não foi e disse para ele, você tem que fazer isso.
Ninguém disse para ele, você tem que fazer isso. A Bíblia diz que ele caiu em si. Então o que nós somos, o que nós temos também tem valor. E Deus usa. O texto diz, Pedro tornando assim disse, agora sei. Ele sabe verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Então, guiado pela sua consciência espiritual, agora Pedro tem a consciência clara de que foi Deus que o livrou da prisão. Foi Deus. Foi Deus, ele disse. Não foi outra força. Foi Deus. Capacidade de discernir que tipo de força que está operando. Que tipo de luz que está operando. Que tipo de anjo que está operando. Que tipo de manifestação está operando, usando a sua inteligência espiritual para dizer, foi Deus. Ok. Versículo 12, e considerando ele nisto, sempre na sua consciência, ó, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ele foi para onde? Para a igreja. A igreja era nas casas, e ele foi levado para a igreja. Ele achou importante ir para a igreja. Ir para a igreja faz parte da nossa própria consciência espiritual. Não vai depender de Deus ficar te arrastando. Não vai depender de Deus estar dizendo, você tem que ir. Não, é a nossa consciência. Se nós não formos convencidos, nada vai adiantar. Paulo dizia, eu estou convencido. Ele falava, Paulo falava isso. Que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele estava convencido. O que o Espírito Santo faz é dar os sinais para a gente. E ele disse, e ele foi para onde eles estavam reunidos orando. Guiado pela consciência espiritual, Pedro sabe exatamente onde um liberto precisa estar. Qual o caminho da gente? Ele foi para lá. E aí, versículo 13 e 14, aí ele bate na porta. Ele está no pátio, aí ele começa a bater na porta. Pedro, uma menina chamada Rode, sai a escutar. Ela está só escutando, ela não viu ele. E conhecendo a voz de Pedro, gente, olha a intimidade, olha a capacidade de intimidade entre irmãos aqui, conhecer um ao outro. Ela ouviu a voz do Pedro, e ela ficou tão empolgada ouvindo a voz do Pedro, conhecendo que era o Pedro que estava falando, que ela até esqueceu de abrir a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Ela deu um branco nela. Estou tão empolgada, né? A gente vê aqui o símbolo da intimidade entre os irmãos, do que ela conheceu a Pedro. E a ponto de não se lembrar que tinha que abrir a porta. Versículo 15, disseram-lhe, estás fora de ti? A igreja falou. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. É o anjo do Pedro que está aí. Porque isso era a cultura do Oriente, sobre aquela questão do anjo da guarda. Às vezes pessoas que morriam, ou pessoas que estavam em situações difíceis, a cultura judaica mostrava que anjos se manifestavam representando a pessoa. Então aqui dentro da cultura, você não viu ele não, você viu foi o anjo dele. É daqui que sai essa questão de anjo da guarda. Mas a Bíblia não tem nenhum parâmetro mais para falar sobre isso, tá? Não dá para a gente criar aqui doutrina não. E aí a mesma igreja que estava orando, solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Não acredita no resultado da própria oração. Isso que é duro, hein? Como é que você ora por uma coisa que você mesmo não acredita? Oraram pela libertação de Pedro. Quando Pedro foi liberto, não aconteceu isso não. Você viu que oração? Gente, misericórdia. Às vezes nós oramos e nem nós acreditamos na nossa própria oração. Então temos que revisar a nossa oração. Você não pediu? Eu pedi, né? Mas será que é? Você não pediu. Você não pediu. Então Pedro na porta. E aí a gente percebe que as pessoas são incrédulas em suas próprias orações. Temos que revisar isso. Versículo 16, mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. Espantados
com aquilo que eles pediram a Deus. Espantados com aquilo que eles pediram a Deus. Versículo 17, acenando-lhes ele com a mão, para que escalassem. Interessante que ele foi lá, ele só viu eles assim, fala baixo, porque eles vão descobrir que eu estou solto. O exército romano está rodando por aí. Olha a visão de um cara missionário, um cara evangelista, um cara testemunha. Ele disse para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tiraram da prisão. Na porta ele contou para eles, foi aconteceu isso. Fala para a galera toda aí, testemunha para eles aí o que aconteceu, o que Deus fez. E disse, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, o que Deus fez. E saindo, partiu para outro lugar, continuou a missão dele. Só deu tempo de ir lá, avisar, edificar a igreja, fortalecer a igreja e continuar a sua missão de missionário, de ter que testemunhar a ressurreição e o que Deus estava fazendo. Versículo 18, 19. O Pedro poderia estar querendo descansar aqui, né? Deixa eu dar uma descansada aqui. O cara é incansável. Versículo 18, 19. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Estamos procurando. E quando Herodes o procurou e não o achou, aí que está o problema, né? Feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. O que você acha que ele fez com eles? Mandou matar. Está escrito aí na tradução de vocês? Mandou matar os soldados todos. É assim que funcionava o Império Romano. Pernas de ferro. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então a sentença de Roma, tanto para os soldados como para os governadores, era isso que eles temiam, a morte. Versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Herodes estava irritado com Tiro e Sidom. Mas esses vindos de comum acordo ter com ele, obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então a gente olhando o contexto, a Bíblia não vai dizer qual era o motivo da insatisfação de Herodes com esses líderes de Tiro e Sidom, mas sugere-se que deva ser questões de relações comerciais, porque está falando que o seu país se abastecia do país do rei. Então são relações marítimas, comerciais, havia uma contenda entre eles ali, mas o texto não diz o que é. Versículo 21 e 23, e era num dia designado, vestido Herodes das vestes reais, né? E estava sentado no tribunal, e lhe fez uma prática. O Herodes começou a falar, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Aí estão considerando aqui o Herodes como Deus, por causa das coisas que ele estava falando em público. O povo estava idolatrando Herodes como um Deus. O texto diz que ele era a voz de Deus, ele era a voz de Deus, não era a voz de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Estranho, né? Porque não deu glória a Deus e comido de bicho, expirou. Assim, é um texto que deixa muita dúvida, a gente não sabe mais, não tem como expandir esse texto. Historiadores da época, como Flávio José, afirmaram que Herodes foi ferido instantaneamente, mas morreu depois de 5 dias. Ele foi apodrecendo na cama, por isso que ele foi comido de bicho aqui. Mas o que aconteceu? Diz que ele foi ferido no abdômen e morreu depois de 5 dias. A gente não sabe ao certo que tipo de violação espiritual Herodes cometeu. A gente não sabe. Falando alguma coisa contra Deus, qual o princípio que ele quebrou. Igual a gente estudou Ananias e Safira lá, vocês lembram, né? Não era questão do dinheiro, é questão da mentira contra o Espírito Santo, no momento que o Espírito Santo estava se manifestando fortemente na igreja. A gente não sabe, Herodes não era cristão, mas a gente não sabe que tipo de ofensa que ele levantou contra Deus. Então Deus também tem os limites dele, né? Ele puxou a glória para ele, de alguma forma, a Bíblia não fala o que foi, mas quebrou algum princípio, a ponto de Deus o matar. Versículo 24, 25, e a palavra de Deus crescia, se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Esses versículos últimos, os últimos versículos,
abrem uma segunda história que vai ser no próximo capítulo, tá certo? Mas é isso aí. Atos capítulo 12, concluído mais uma vez. Vocês querem fazer alguma colocação? Tudo bem? Concluído mais um capítulo? Vamos seguir? Então vamos orar, amém? Deus, obrigado por mais uma manhã na tua casa, que tenhamos um dia muito abençoado e que tenhamos um culto segundo a tua vontade. Fala aos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém.